Cabo, DSL, celular, satélite? Qual a melhor forma de se conectar à internet? E como dados, voz e vídeo se unem em uma única rede? Nesse vídeo, vamos descobrir as tecnologias de acesso que moldam a nossa experiência online. Existem várias maneiras de se conectar à internet. Usuários domésticos, usuários de pequenas empresas, empresas de médio e grande porte se conectam à internet de formas diferentes. Alguns serviços são mais populares na tecnologia de acesso a usuários domésticos, assim como tecnologias de DSL, tecnologias de cabo e fibra ótica. Outras tecnologias são mais apropriadas para para médias empresas. Então, algumas empresas elas têm requisitos que são diferentes dos usuários domésticos. Algumas empresas precisam de conexões mais rápidas ou de garantia de largura de banda, garantia de entrega do serviço. Algumas exigem suporte a telefonia IP, videoconferência, armazenamento de data center. Então, para cada necessidade, nós temos tecnologias diferentes. E as interconexões empresariais e domésticas, elas são fornecidas pelos provedores de serviço. Os provedores de serviço são chamados também de ISP. O ISP é o provedor de serviços da internet. E esse provedor de serviços de internet, ele vai fornecer a conectividade ao usuário, seja ele doméstico ou empresarial, a partir de diferentes tecnologias, dependendo da necessidade do usuário. Então, algumas tecnologias de acesso à internet para residências e pequenos escritórios, aqui nós estamos falando daquelas redes pequenas, da Soho, Small Office, Home Office. Então, algumas tecnologias são a tecnologia de cabo, onde nós temos a presença, por exemplo, de fibra ótica e cabo coaxial. Então, em algumas redes mais antigas, em redes legadas, existe a presença do cabo coaxial. Em construções mais modernas, em redes mais modernas, a gente já está incluindo as fibras óticas, que hoje elas estão mais baratas e elas fornecem uma largura de banda e uma confiabilidade muito maior do que a da tecnologia de cabo coaxial. Mas em alguns casos não é possível usar o cabo coaxial ou é mais interessante utilizar a tecnologia os cabos que já estão passados, né? Então a gente tem essa mistura de cabos que são cabos coaxiais e cabos de fibra ótica. Então a tecnologia de cabo ela utiliza largura de banda, alta largura de banda, então é o que a gente chama de internet banda larga, e ela é fornecida pelos provedores de serviços, sejam eles os provedores que a gente tem aqui na região, por exemplo, que fornecem acesso à internet, sejam eles provedores que também oferecem acesso à televisão, a cabo, por exemplo. Nós temos aí algumas empresas que fornecem essa tecnologia de comunicação a cabo. Uma outra tecnologia antiga que ainda existe em algumas construções é a tecnologia de DSL. DSL é uma tecnologia de largura de banda larga que usa a infraestrutura de telefonia. A infraestrutura de telefonia ela é interessante porque ela já está instalada, o que barateia uma boa parte do processo de comunicação. Então, ao utilizar o DSL, você vai usar a infraestrutura que já está passada, que já está instalada para você ter um telefone fixo, por exemplo, para fazer acesso à internet. Então a gente tem, junto da rede de voz, a gente também tem a rede de dados. Essa tecnologia hoje já está caindo em desuso e está sendo substituída, em especial aqui na nossa região, por conexões via fibra ótica, né? Antigamente
a fibra ótica ela não estava acessível a todos os usuários. Hoje ela é mais comum e ela está, uma vez que o cabo central que liga no provedor de serviço, ele já está passado, fica mais barato para o usuário apenas ser incluído nessa rede. Para comunicação, e essas tecnologias então são utilizadas tanto para comunicação doméstica quanto para comunicação de small office. A gente tem ainda aqui na tecnologia de small office a tecnologia de dial-up. Dial-up oferece banda estreita, ao invés de banda larga, ela oferece uma banda estreita para conexão com a internet. Qual que é a ideia? Vou usar a linha de escada. Hoje em dia também já não está sendo mais utilizado, uma vez que a tecnologia de fibra ótica ela está se popularizando e cada vez mais barata, né? Nós temos ainda uma outra opção, que é a opção para conectar os usuários de forma geral. Esses usuários eles se conectam ao provedor de serviços por rede sem fio. Então, como que eu vou usar uma rede sem fio? Eu posso usar, por exemplo, o 5G. O 5G ou o 4G fornece conectividade via rede de telefonia celular, permitindo troca de dados. E para alguns contextos, 5G, 4G não são interessantes, então podemos utilizar também a tecnologia de satélite, né? O satélite, ele permite uma conexão, aqui eu tenho um atraso importante de comunicação, então essa comunicação é mais lenta, mas eu consigo um alcance interessante, principalmente em áreas rurais, né? Então, hoje em dia, a gente tem bastante adesão às redes da Starlink, por exemplo, né, em áreas rurais. Qual é a vantagem? Eu tenho uma área de abrangência importante. Então, quando eu falo de DSL, eu tenho uma limitação da distância entre a casa, entre a residência do indivíduo. Então, eu tenho essa distância, ela não pode ser muito longa, porque esse cabo, essa comunicação, ela sofre um efeito que a gente chama de atenuação. Então, eu preciso estar próximo ao meu provedor, que no caso vai ser a empresa de telefonia. Então, a DSL não é uma tecnologia que alcança qualquer usuário, por isso existe a tecnologia de cabo, hoje utilizando principalmente a fibra ótica, né? Existe também, para algumas áreas que são mais distantes do provedor de serviço e aonde é difícil chegar com cabos, a tecnologia de rede sem fio usando antenas. Então, isso também é bastante comum aqui na nossa região. Para conexões corporativas com a internet, a gente tem algumas exigências, alguns requisitos que são um pouco diferentes do usuário comum ou das pequenas empresas. Então, em geral, se necessita de maior largura de banda, porque eu tenho uma transferência, uma troca de dados bem maior, então bandas estreitas não são muito aceitas em redes corporativas. Então, entre esses requisitos, nós temos a largura de banda, conexões. Em alguns casos, eu preciso de garantia de conexão com a empresa, de garantia de entrega de dados, garantia de largura de banda, garantia de taxa de transferência, e para isso são necessárias algumas conexões dedicadas, né? Então, algumas tecnologias usam linhas dedicadas, essas linhas dedicadas são circuitos reservados para comunicação. Então, o que acontece? Eu tenho uma empresa que está localizada aqui e eu tenho uma uma filial, por exemplo, que está conectada aqui, e eu preciso do acesso direto entre a matriz e a filial.
Então, não é incomum a gente encontrar linhas dedicadas fazendo essa conexão de certa forma direta entre uma filial e outra, ou entre uma matriz e a filial. Essa linha dedicada, ela não é necessariamente um cabo que é passado entre a matriz e a filial, mas é um circuito que é estabelecido entre matriz e filial, fechando essa comunicação e garantindo a taxa de transferência, a largura de banda, então garantindo os requisitos de comunicação. Tá? Daí existem tecnologias específicas para esse tipo de comunicação. Aqui nós temos também tecnologias Ethernet WAN, onde nós temos a tecnologia que foi desenvolvida originalmente para LAN, sendo adaptada e sendo utilizada na WAN também. Tecnologia DSL comercial, então a evolução do DSL permite uma largura de banda maior e uma garantia de entrega maior, e satélite para comunicações quando a rede com fio ela não é possível. Então, por que quando a rede com fio não é possível? Se você precisar escolher entre, ou se você puder escolher entre uma rede com fio e uma rede sem fio, a com fio sempre vai te fornecer mais confiabilidade, mais garantias. A rede sem fio, ela sofre uma série de problemas, uma série de interferências que podem reduzir a qualidade da comunicação. Então, preferencialmente, sempre usar uma rede com fio. Mas nem sempre é possível fazer essa escolha, né? Lançar mão de uma rede cabeada. Às vezes eu preciso, por uma série de características, ou uma série de limitações, eu preciso lançar mão de uma rede sem fio. Então, nesse caso, nós temos redes de satélite, que hoje já são bastante rápidas, e temos as redes de antena, também com um alcance limitado, normalmente um alcance regional, mas que ela também atende algumas áreas rurais. E inicialmente as redes elas começam com o objetivo de transferir dados, né? Então nós tínhamos o quê? Transferência de mensagens, de textos, de mensagens de forma geral. Com o passar do tempo, percebeu-se que era possível fazer transferência de voz, ou seja, utilizar a rede de dados originalmente desenvolvida para dados, para transferência de voz, e aí começamos a trabalhar com telefonia IP, que é a telefonia que é feita em cima da rede de dados, né? E com a evolução da tecnologia ainda, nós passamos a ter uma série de outros eventos sendo transmitidos online. E aí temos também a transferência de vídeos online, transferências online, né? Então hoje a gente pode ver, por exemplo, rádios com transferência, a rádio web, né, sendo transferida em cima da rede de dados. Nós temos transferências de comunicação, e aí podemos citar alguns exemplos, como Cazé TV, por exemplo, que faz a transferência de programação de TV em cima da rede de dados. Então isso traz para a rede uma importância maior, mas também exige requisitos de qualidade muito maior. Eu tenho que ter garantias de entrega, eu tenho que ter garantias de largura de banda e uma série de outras garantias para atender esse tipo de usuário. Então as redes, elas começam com transferência de dados e evoluem para transferências de dados, voz e vídeos, formando o que a gente chama de redes convergentes. E a infraestrutura de internet, que é como a gente chama a infraestrutura de rede, então a infraestrutura de internet, ela precisa suportar todas as demandas
que são diferentes para cada uma dessas comunicações. Então a gente tem aí um conjunto de protocolos, de regras e normas e tecnologias que são específicas ou são especializadas para esse tipo de comunicação. E aí, qual tecnologia de acesso à internet te conecta ao mundo? O futuro é promissor e existem tecnologias novas surgindo a cada instante. Continue explorando as tecnologias ao máximo e mantenha-se atualizado para você poder tirar o melhor proveito das tecnologias existentes.